mundo estava em silêncio. O tempo parecia ter parado. Cada nação, cada tribo, cada língua e povo agora ouvia a mesma voz. Uma voz que atravessava distâncias e corações. Uma voz que nenhum homem poderia ignorar. Jesus estava falando. Ele olhou para a humanidade com amor e compaixão, mas também com a seriedade de quem conhece o fim desde o começo. Então ele disse: Filhos da terra, eu os criei com propósito, com amor, com identidade. Desde o princípio, plantei em seus corações a verdade, mas vocês se afastaram. Construíram reinos sem mim, leis sem justiça, sociedades sem compaixão. Dizem buscar a paz, mas vivem em guerra. Dizem amar, mas seus corações estão endurecidos. Dizem ser livres, mas estão presos em suas próprias ilusões. Os olhos de Jesus percorreram as multidões, atravessando gerações, culturas e sistemas. Ele continuou: Vocês correm sem parar, mas nunca chegam ao descanso. Trabalham sem cessar, mas nunca se satisfazem. Acumulam riquezas, mas estão vazios. Criaram tecnologias, mas perderam a conexão com o que é eterno. Afastaram-se da essência da vida e agora perguntam por que há tanta escuridão. O mundo inteiro ouvia, alguns com temor, outros com inquietação. Mas Jesus não parou. Eu sou a luz do mundo. Não fui eu quem os deixou, foram vocês que escolheram caminhar sem mim. Mas ainda estou aqui, chamando, esperando, oferecendo vida. Ouvirão a minha voz, ou continuarão surdos aos clamores da eternidade? A humanidade estava diante de uma verdade inescapável. A voz do Mestre ainda ecoava, e o coração do mundo estava prestes a ser confrontado como nunca antes. O silêncio agora era pesado. A humanidade inteira sentia o peso das palavras de Jesus. Alguns olhavam para si mesmos, outros desviavam o olhar, tentando fugir da verdade. Mas não havia mais para onde correr. Jesus continuou com uma voz firme, mas cheia de amor. Olhem para o que fizeram. As nações se levantam contra nações, os poderosos exploram os fracos, a injustiça se torna lei. Chamam o mal de bem e o bem de mal. Matam crianças antes mesmo que possam ver a luz do dia. Desprezam os idosos, abandonam os necessitados, riem da santidade. Criaram ídolos para adorar, dinheiro, fama, poder, tecnologia. E ainda me perguntam por que suas almas estão vazias. Ele observou os rostos de bilhões atravessando corações como um fogo purificador. Sua voz soa ainda mais forte. Dizem buscar a verdade, mas rejeitam a verdade quando ela se apresenta. Criaram suas próprias versões de moralidade, mas ela muda conforme suas conveniências. Querem justiça, mas sem retidão. Querem amor, mas sem compromisso. Querem liberdade, mas continuam prisioneiros de seus próprios desejos. Os olhos de Jesus, cheios de graça, percorreram os que choravam em arrependimento e os que endureciam seus corações. Ele então declarou: Vocês se perguntam, se Deus é bom, por que há tanto sofrimento? Mas eu pergunto, se vocês rejeitam a Deus, por que esperam que haja bondade? Eu os chamei para um reino que não é deste mundo, mas preferiram construir um mundo sem mim. Agora veem os frutos de suas escolhas. As palavras perfuravam a alma como lâminas afiadas. Não havia mais desculpas, não havia mais justificativas. Jesus expusera a verdade, e cada ser humano agora se via diante de um espelho que não podiam mais quebrar. As palavras de Jesus haviam penetrado profundamente na alma da humanidade. Uns choravam, outros tremiam. Alguns queriam se esconder, mas não havia sombras onde a verdade não alcançasse. Mas então, em meio ao peso da confrontação, a voz do Mestre mudou de tom. Ainda firme, mas agora carregada de esperança, ele disse: Mas eu não vim para condená-los, e sim para salvá-los. Não desejo a morte do pecador, mas que ele se arrependa e volte para mim. Mesmo depois de tanto afastamento, ainda estou aqui. Ainda os amo. Ainda estendo minhas mãos perfuradas para oferecer perdão. Os céus pareciam brilhar mais forte enquanto ele continuava. Eu os vi quando choraram em segredo. Eu os vi quando clamaram sem saber para quem estavam clamando. Eu os vi quando se perderam e quando tentaram preencher o vazio com tudo, menos comigo. Mas escutem, esse vazio que sentem é porque foram feitos para mim. Somente eu posso saciar a fome que nada neste mundo consegue suprir. Muitos que antes estavam endurecidos começaram a quebrar por dentro. O amor de Jesus era algo que nunca haviam sentido dessa forma. Eu sou o bom pastor e vim buscar as ovelhas perdidas. A cruz não foi um símbolo de derrota, mas de vitória. Meu sangue foi derramado para que vocês tivessem vida, para que fossem lavados, restaurados, libertos. O preço já foi pago. Não precisam continuar carregando suas culpas e dores. Venham a mim, e eu lhes darei descanso. O peso do mundo parecia diminuir diante dessas palavras.
Pela primeira vez, muitos viam uma luz real, não apenas uma ilusão. A esperança estava diante deles, mas a decisão ainda precisava ser tomada. Jesus olhou para a humanidade, seus olhos brilhando com amor e justiça. O momento da decisão havia chegado. Sua voz, agora suave, mas cheia de autoridade, ecoou pela terra inteira. O tempo está se esgotando. Não pensem que poderão viver indefinidamente adiando sua resposta. Hoje, se ouvirem a minha voz, não endureçam seus corações. Eu os chamo agora porque ainda há tempo, mas logo a porta se fechará. A multidão sentiu o peso dessas palavras. Alguns olhavam para o céu com lágrimas nos olhos, enquanto outros ainda hesitavam, agarrados ao mundo que conheciam. Mas Jesus continuou: Eis que venho sem demora. Muitos de vocês se preocupam com os sinais, tentando prever o dia e a hora, mas esquecem do mais importante. Estão preparados? Estão prontos para encontrar-se comigo? Não haverá segunda chance quando eu voltar. Ou fazem parte do meu reino, ou permanecerão nas trevas. Ele então abriu os braços e declarou: Venham a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Quem andar comigo, nunca mais estará perdido. O silêncio dominou a terra. Cada pessoa, de cada nação, sabia que estava diante da maior decisão de suas vidas. Não havia mais desculpas, não havia mais tempo para adiar. A verdade fora dita, e agora cabia a cada um decidir: permanecer no mundo passageiro ou seguir aquele que é eterno. E antes que sua presença se dissipasse, Jesus concluiu: Minha voz continua ecoando, minha mensagem continua sendo anunciada. Entre os que proclamo está Samuel Cortinhal, levando adiante diálogo quântico, Jesus e as nações. Nada poderá calar a verdade. Nenhuma treva poderá apagar a minha luz. O meu chamado está feito. Quem tiver ouvidos, ouça. E então a humanidade se viu diante da maior escolha de todas. É Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras.